Olá, eu sou Fernando Brandão, ortopedista, especialista de ombro e cotovelo. Eu vou falar nesse vídeo sobre a ruptura do bíceps distal, que é aquela lesão que ocorre no bíceps, na parte inferior, próximo ao cotovelo. Geralmente causa bastante dor, limitação, perda de força, ocorre de forma espontânea, de repente, em alguns movimentos bruscos. E com esse vídeo eu quero ajudar algumas pessoas a entender o que ocorreu, profissionais da área da saúde que possam tratar de pacientes com essa lesão. Primeira coisa, nós vamos ver a anatomia do bíceps. Ele é um músculo longo, anterior, que fica na parte anterior do braço. Na parte proximal, que é a parte do ombro, ele tem dois tendões, a cabeça longa e a cabeça curta do bíceps. E na parte inferior, que é onde nós vamos tratar desse vídeo, ele tem um tendão único que se insere no rádio, que é onde ele exerce a força dele, fazendo tanto a força de flexão do cotovelo, quanto a força de supinação, que é aquela rotação do antebraço, jogando a palma da mão para cima. O tendão do bíceps se insere no rádio, que é um dos dois ossos do antebraço. O ponto de inserção é uma saliência óssea chamada tuberosidade bicipital, e essa tuberosidade tem a função de aumentar a eficiência do bíceps para gerar a força de rotação do antebraço. Na ruptura do bíceps, o tendão se desprende ou ele é arrancado dessa tuberosidade, geralmente em algum movimento brusco que ultrapassa a resistência do tendão. Em muitos casos, antes da ruptura, existe um enfraquecimento desse tendão, que ocorre durante meses ou anos, muitas vezes. A gente chama esse processo de tendinopatia. Alguns pacientes têm história de dor, que já existia há alguns meses antes, na fossa cubital, que é aquela região onde o tendão se insere no rádio. Às vezes uma dor quando faz a rotação do antebraço, que é a supinação, e geralmente a força está normal nesse processo de tendinopatia. Quando ocorre a ruptura, ela pode ser parcial, naqueles casos em que o tendão fica uma parte preso ao osso e uma parte se rompe, causando bastante dor, porém sem deformidade, e nos casos em que ocorre a ruptura total, que são bastante frequentes, existe uma retração, geralmente, em que vai existir uma deformidade no braço, que a gente dá o nome de sinal do Popeye, em analogia ao desenho do Popeye, causando aquela protuberância muscular na parte superior do braço, justamente pela retração que o músculo causa tracionando o tendão. Geralmente o diagnóstico é confirmado em avaliação médica, com alguns testes de exame físico. A gente consegue ter uma boa suspeita, indicação de se houve ou não a lesão, e o diagnóstico é complementado com exame ou de ultrassom ou ressonância magnética. Na ressonância que nós vemos aqui na imagem, é possível ver uma área mais clara, que é uma área de edema, inflamação na região onde o tendão se desprendeu ao osso, e a gente vê a retração do tendão. O tratamento, na maior parte dos casos dessa lesão, é cirúrgico, né? E a gente tem alguns cenários: a ruptura aguda, que é aquela que ocorre em 1 a 2 semanas, no momento do diagnóstico; a ruptura subaguda, que é aquela que já passou mais de 2 semanas, às vezes 2, 3, 4 semanas, quando é realizado o diagnóstico; e a ruptura crônica, que já é aquela que tem mais de 1 mês e meio, ou seja, o tendão já está bem retraído. Em todas essas situações a gente indica o tratamento cirúrgico, porém a diferença é que nas lesões crônicas geralmente é necessário um enxerto, pois o tendão já está muito retraído, ele já não tem mais a capacidade de se reconectar, mesmo a gente tracionando, ele não chega mais na região original, e aí para isso a gente usa o enxerto. Em alguns casos, são casos de exceção, a gente faz o tratamento não cirúrgico, pacientes com menor demanda física, com idade mais avançada ou que tem alguma contraindicação para o tratamento cirúrgico. Esses pacientes acabam adquirindo ali uma adaptação à lesão, mesmo existindo uma perda de força, eles conseguem tolerar, mas como eu disse, é a exceção. A maior parte dos casos a gente ainda indica o tratamento cirúrgico. Existem várias técnicas para o tratamento cirúrgico, né, para fixar o tendão ao osso. Essa desse vídeo é uma técnica em que a gente faz uma perfuração no osso, no rádio, né, faz a sutura do tendão e usa esse dispositivo chamado endobottom, né, que é tipo um pininho de titânio que faz a ancoragem do tendão ao osso. Esse pino fica ali ancorado no rádio e ele permite uma boa resistência até que esse tendão cicatrize ao osso. No pós-operatório é importante o uso de tipóia,
ou uma imobilização gessada, uma tala gessada, geralmente de 3 a 4 semanas. Nesse período, o mais importante é um cuidado para não esticar o cotovelo, não realizar uma extensão brusca, que é o que pode tracionar o bíceps e romper o reparo cirúrgico. A gente inicia a fisioterapia geralmente a partir de 2 semanas após a cirurgia, que ajuda bastante, e progressivamente a gente vai aumentando o grau de extensão, né, vai estendendo o cotovelo gradativamente. Em alguns casos existe uma grande retração, né, quando o tendão estava muito encurtado, mas geralmente existe um bom ganho dessa mobilidade. Em 6 até 8 semanas após a cirurgia, geralmente já tem um ganho completo da mobilidade do cotovelo. Para aumento de carga, atividades de maior resistência, atividades de impacto, a gente leva isso para 12 semanas após a cirurgia, até já existir uma resistência maior da cicatrização do tendão. De maneira geral, é uma lesão que tem uma boa evolução clínica, com bom retorno de força, um bom retorno à atividade esportiva em geral, mas é bem importante esses cuidados, tanto em relação ao diagnóstico correto quanto ao tratamento. É isso, espero ter ajudado com essas informações e até a próxima.